o comentarista de extrema esquerda, Otávio Guedes, na Globo News. A interferência do Trump do governo americano nas eleições. Ela já começou. Isso aí não é uma interferência direta, mas é um tema que vai impactar as eleições. Por quê? Porque o Lula, ao tentar impedir que Comando Vermelho e PCC sejam classificados como organizações terroristas, e efetivamente, pela ótica da lei brasileira, não são, apesar dos atos dessas duas quadrilhas serem até parecidas com o terrorismo, porque atingem civis, né? Mas eles não visam derrubadas de governo, não tem motivação política. Eles querem vender drogas, eles tomam territórios, mas não derrubar um governo. E a lei brasileira classifica terrorismo, entre outras coisas, por razões políticas, de religião, etc, etc. Mas ao fazer isso, a legislação brasileira não mensagem ao eleitor: Lula está defendendo PCC e Comando Vermelho, o governo Lula. Que é mais ou menos o que o Bolsonaro já falou na campanha anterior. Só que agora vão reembrulhar isso com essa celeuma. Então já é o governo americano vai provocar a primeira discussão nessa campanha. Porque o Flávio vai adotar esse discurso de que ele é a favor dos Estados Unidos. Aí pro eleitor, você imagina o eleitor que está morando numa área dominada por um traficante ou em São Paulo. Um quarto da população. Ele passou a vida assistindo Capitão América, Rambo, herói americano que enfrenta o crime. Então na cabeça do eleitor, que bom que os Estados Unidos vão lutar contra o Comando Vermelho, contra o PCC. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, no meu entender, é a primeira, digamos assim, interferência a acontecer na eleição de 2026, entendendo que interferência é um país pautando o debate político numa campanha. E esse vai ser o primeiro, se não o mais importante. É uma armadilha para o governo. De fato, é uma armadilha para o governo, Otávio. Eu não sei se não vai acontecer, não. A gente acabou de mostrar o vídeo no Equador de um traficante indo pelos ares com um Tomahawk. Hoje em dia não precisa mais mandar o Rambo, né? Você manda um Tomahawk. Otávio, eu tenho certo apreço por você, apesar de ser uma pessoa de esquerda, eu acho que você é um cara de gente boa. E eu lamento que a gente não possa debater ao vivo. Então, eu vou te dizer aqui, respondendo ao seu comentário, o que eu considero interferência americana. E eu confesso aqui, na verdade, que eu nunca vi na Globo News nem sua, nem reclamação de ninguém a respeito das coisas que eu vou dizer agora, das coisas que eu considero intervenção americana. Por exemplo, eu considero intervenção americana o que o Financial Times reportou como sendo uma silenciosa e longa campanha de pressão do governo dos Estados Unidos para levar líderes e políticos militares brasileiros a respeitar e salvaguardar a democracia. E a democracia a ser preservada que a gente está vendo é a democracia dos contratos de 129 milhões de reais, a dos escândalos do INSS e por aí vai. Eu não sei se você sabe, Otávio, eu não vi nenhuma reclamação sua em nenhum momento, quando em 8 de agosto de 2021, o Jake Sullivan, simplesmente o conselheiro de segurança nacional do Joe Biden, a posição mais alta do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, uma posição que hoje é ocupada pelo Marco Rubio, o Jake Sullivan visitou o Bolsonaro para levar uma mensagem de Washington. A mensagem, segundo noticiou a Reuters à época, era: não mexa com as eleições. Estava falando em relação aos questionamentos do Bolsonaro sobre a transparência eleitoral no Brasil, que eu já disse, questionamentos que nós continuamos tendo. Alguns meses depois, em abril de 2022, a subsecretária de Estado, Vitória Nuland, que é apelidada de Madame Golpe, também esteve em Brasília para reforçar a confiança dela na democracia brasileira. Em uma entrevista, disse que acreditamos que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais fortes da América Latina. Em 5 de maio de 2022, vejam as datas, tá? 8 de agosto de 21, abril de 2022, 5 de maio de 2022, a mesma Reuters noticiou que o diretor da CIA, Bill Burns, em uma viagem que não havia sido anunciada com antecedência, se reuniu com o Jair Bolsonaro, com o general Heleno, com o Alexandre Ramagem, para tratar do receio de uma eventual crise institucional caso o Bolsonaro perdesse as eleições por uma margem apertada. Exatamente como supostamente aconteceu. 2 meses depois, em 26 de julho de 2022, foi a vez então do secretário de Defesa, Lloyd Austin, o secretário de Defesa, hoje a posição que é chamada de secretário de guerra, é ocupada por Pete Hegseth, ele foi visitar Brasília. Naquela ocasião, ele passou um recado às Forças Armadas brasileiras, os nossos patriotas caiadores de meio fio, descrita por um funcionário do Departamento de Defesa como forte e clara sobre a necessidade dos militares não questionarem o sistema eleitoral. Eu não sei quanto a você, Otávio, mas o fato de nós termos tido em 3 meses vários oficiais, nós tivemos também, não deveria estar aqui na nossa pauta, a comandante do Hemisfério Sul, uma mulher, esqueci o nome dela agora, que também visitou. Nós tivemos em alguns meses vários oficiais de altíssimo escalão dos Estados Unidos na eleição de 2022 visitando o Brasil, inclusive tendo reuniões para passar recado ao presidente da República e ameaçar autoridades, inclusive o chefe da inteligência brasileira. Isso sim me parece inteligência estrangeira, mas como era contra o Bolsonaro, Otávio Guedes e a Globo News não deram um pio sobre esse assunto, como também não davam nenhum pio sobre os desmandos do Alexandre de Moraes, porque eram contra o Bolsonaro. Sabe o que mais eu considero interferência americana no processo eleitoral brasileiro, Otávio? O fato do Tribunal Superior Eleitoral ter construído uma ampla rede de cooperações com organizações estrangeiras ligadas diretamente ao Departamento de Estado e empresas americanas. Eu estou, por exemplo, me referindo à Maidan, que liderou o projeto Confirma 22, diretamente com o TSE, em parceria com as agências como Lupa, Aos Fatos, Estadão Verifica e UOL, de vários dos seus colegas. Essa mesma Maidan que recebeu a bagatela de 5,7 milhões de dólares da National Science Foundation, uma agência do governo federal dos Estados Unidos, debaixo da administração Biden. Sim, Otávio, quem liderou o projeto de políticas eleitorais do TSE nas eleições de 2022 foi uma organização financiada diretamente pelo governo dos Estados Unidos. Será que isso foi interferência americana? Configura? Eu não vi, de novo, não lembro, me corrija se eu estiver errado em nenhuma reclamação sua. Será que eu devo falar também do CEPS, do Consórcio para as Eleições e Fortalecimento do Processo Político? Eu acho que sim. Afinal, o CEPS criou um guia de combate à desinformação que serviu como base para a criação do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE do Alexandre de Moraes em 2022. Esse mesmo CEPS, por sua vez, era financiado pelo governo dos Estados Unidos através da famigerada USAID. Engraçado, já que é a segunda instituição financiada pelo governo americano que nós vemos fazendo parceria com o TSE em 2022. É muita coincidência e pouca interferência, não é verdade, Otávio? O mesmo ocorreu, por exemplo, com o Atlantic Council, financiado
pelo governo dos Estados Unidos através do National Endowment for Democracy e cujo board é composto basicamente por ex-diretores da CIA, que é citado explicitamente no programa permanente de enfrentamento à desinformação do TSE como um parceiro da justiça eleitoral brasileira. Isso sem falar do conluio do TSE com as big techs americanas, como por exemplo a Meta, o Google, o Twitter, assinando acordos formais com o TSE, depois de terem sido ameaçados, se comprometendo a adotar diretrizes de censura no período eleitoral. Também não vou precisar falar, por exemplo, da parceria que o TSE fez com o FBI para combater fake news no processo eleitoral. Então, foram diversas ações conjuntas e um caminhão de dinheiro financiado pelo complexo industrial da censura, com a participação, inclusive, de bilionários americanos e das suas organizações, como George Soros, ou Bill Gates, ou a Ford Foundation, envolvendo milhões e milhões de dólares, envolvendo ameaças a agentes públicos brasileiros e funcionários de alto escalão do governo dos Estados Unidos, envolvendo logística. O próprio Barroso, esse que a gente mostrou no programa agora há pouco, chorando engano, porque perdeu o visto, à época, presidente do STF, admitiu que pediu o apoio dos Estados Unidos para evitar um golpe em 2022. E ele, o próprio Barroso, chamou esse apoio de essencial. Isso sim é, para além de qualquer dúvida, intervenção americana nas eleições. E você, Otávio, e nenhum dos seus colegas da Globo News ou de qualquer outro veículo de imprensa se importaram e dar uma única palavra sobre isso. Não é verdade, Otávio? Tudo isso, tudo que eu citei aqui, eu faço questão sempre de usar fontes, é mais do que documentado. E agora vamos ao outro lado. O que vocês estão chamando de intervenção? Uma visita do conselheiro nomeado para tratar especificamente do Brasil? Quais são os assuntos dessa intervenção, dessa visita? Minerais críticos, algo que interessa tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil. Combate a organizações narcoterroristas como o Comando Vermelho e o PCC, uma política do Trump que não é para o Brasil, é para todo o hemisfério. Big Tech e censura. E, claro, transparência no sistema eleitoral brasileiro. A tímida intervenção americana, que eu afirmo aqui que não aconteceu, não acontecerá, e eu não trabalharei nessa direção, é para quê? Discutir acordos comerciais, liberdade de expressão e eleição transparente. Ora, Deus me livre! Nossa Senhora! Meus sais! Deus nos livre que os Yankees nos invadam para pedir liberdade de expressão e eleições livres. Isso é um ultraje. Onde já se viu eleições onde a população pode falar sem ser censurada pelo TSE? Não, isso é inaceitável. É uma intervenção americana. Onde já se viu, né? Um país onde a população pode questionar o seu sistema eleitoral, um serviço público, e pedir um sistema eleitoral transparente. Esses americanos são muito malvados. É quase que vilão de filme. As pessoas têm que... Sabe por quê que a mídia vive nessa caixa de ressonância e ninguém vira e responde isso no ar pro sujeito? Que é um argumento absolutamente ridículo. É por isso que nenhum desses caras tem a menor coragem de sentar para fazer um debate comigo sobre qualquer tema. Por isso que todos se arrebentavam na época da Jovem Pan. Porque olha os argumentos que ele tem. São argumentos ridículos. Eu precisei de 5 minutos para destruir todos eles e nunca mais alguém se atrever a, de forma digna, mais falar sobre essa bobagem de intervenção americana. O que não significa que não será uma narrativa repetida pela esquerda, porque, como eu venho dizendo, parece que as pessoas perceberam que o Titanic do governo Lula está afundando. E as pesquisas estão mostrando isso. Mais 2 novas pesquisas divulgadas hoje mostram